Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Perdendo o melhor de Deus. Este é o título desta mensagem. Perdendo o melhor de Deus. O texto bíblico está em Josué, capítulo 7, versículos de 1 a 26, que os queridos irmãos e ouvintes poderão acompanhar em suas Bíblias. Leremos apenas os versículos 10, 11 e 12 para nossa meditação. Diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, furtaram, mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, este texto é muito conhecido e fala sobre o pecado de Acã. Vimos no texto, meus irmãos, que Acã já estava na terra prometida, mas perdeu as suas bênçãos da terra por conta dos erros que cometeu. Acã perdeu o melhor de Deus. O que poderia nos levar a perder o melhor de Deus? Em primeiro lugar, nós perdemos o melhor de Deus quando somos desobedientes. O texto esclarece que foi dito a Acã para ficar longe das coisas condenadas. Porém, ele desobedeceu e pagou o preço. Irmãos, a nossa desobediência pode nos levar a perder a plenitude das bênçãos de Deus. Vimos aqui que Acã foi avisado, como todos foram avisados. Mas Acã desobedeceu a ordem de Deus e sofreu as consequências. Em segundo lugar, nós perdemos o melhor de Deus quando ficamos distraídos. Nós perdemos o melhor de Deus quando ficamos distraídos com as coisas deste mundo. Acã estava distraído com seus próprios desejos pecaminosos. Vejamos o que diz o versículo 20 e 21. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica
200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Acã roubou e escondeu, meus irmãos. Acã estava distraído com a riqueza das coisas condenadas. Os versículos 22 e 23 dizem assim: Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as puseram perante o Senhor. Irmãos, infelizmente, muitas vezes somos distraídos pelas riquezas que este mundo mau nos oferece. Casas, terrenos, empregos, esportes e outras coisas materiais, deixando de praticar a obediência e a fidelidade à palavra de Deus. Daí, como aconteceu com Acã, nós também perdemos as bênçãos de Deus. Em terceiro lugar, nós perdemos o melhor de Deus quando negligenciamos o poder do pecado. Foi o que aconteceu com Acã, meus irmãos. Acã pensou que poderia pecar em segredo, mas Deus viu. Deus sempre vê as nossas atitudes. A Bíblia diz assim em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém? É a palavra de Deus, queridos. É a palavra da verdade. Ao analisar os versículos 1, 2 e 3, observamos que toda a nação de Israel sofreu por causa do pecado de Acã. Por causa de um homem, toda uma nação foi prejudicada. Toda Israel sofreu as consequências por conta do pecado de Acã. Queridos irmãos, queridos ouvintes, o pecado nos afeta. Afeta a nossa família, afeta a nossa igreja e até a nossa comunidade. O pecado é terrível, meus irmãos. O pecado nos separa de Deus. O pecado traz duras consequências. Acã perdeu a vida. Acã perdeu a família, meus irmãos. Todos morreram apedrejados. Acã perdeu a vida, Acã perdeu
a família, pois todos morreram apedrejados. Em quarto lugar, nós perdemos o melhor de Deus quando desconsideramos os planos de Deus. Deus tem planos maravilhosos para todos nós, meus irmãos. A vida eterna, paz, contentamento e alegria. Tudo isso são planos de Deus para nós. Planos de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz assim, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? É a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra da verdade. Irmãos, Acã mostrou a sua incredulidade ao roubar as coisas condenadas. A ironia de suas ações é que Deus já lhe tinha dado a terra prometida. Ele já era dono da terra, mas mesmo assim ainda roubou de Deus. Infelizmente, queridos irmãos, ainda hoje existem muitos Acãs no nosso meio, escondendo do homem, escondendo da igreja os seus pecados, mas esquecendo-se de que de Deus nada neste mundo fica encoberto. Daí, prejudicando a si mesmo, prejudicando a igreja e toda uma comunidade. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, esta é a mensagem que Deus mandou para todos nós neste dia. Que possamos ter tirado dela lições para o nosso dia a dia, consciente de que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ou seja, nada está escondido aos olhos do nosso Deus. Vimos com isso que o tempo em que Acã escondeu o seu pecado foi o seu maior inimigo. Pois quando ele abriu os olhos, Deus já tinha dado a sentença de condenação. Não façamos como Acã, meus irmãos. Vamos viver em obediência e fidelidade à palavra de Deus. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.